Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de junho de 2025. A queda de Putin pode se acelerar depois do ataque da Ucrânia contra a aviação estratégica russa. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal porque aqui você vê a verdade e análises bem baseadas em fatos reais. Peço que deem um like, ajudem o canal, porque assim o YouTube distribui para mais pessoas quando vem que o vídeo teve bastante likes. E também compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Tem muita gente importante no Kremlin e mesmo da elite da Rússia, que não está todo dia no Kremlin, não tem escritório no Kremlin, que está em pânico ou está descontente com os resultados da operação especial, que isso mesmo foi uma operação especial de drones ucranianos, e isso pode levar a uma queda rápida do ditador da Rússia. Muitos especialistas eles estão concordando com essa análise, né? Não é uma coisa que eu inventei, mas é uma coisa que eu hoje, durante o dia, estudei e vi o que muitos analistas, muitos de reputação, escrevem sobre esse assunto. E ele disse que a Rússia demonstrou, assim como o ditador da Rússia, a sua impotência diante de um perigo real. Agora haverá a paz de Briansk, disseram eles, em vez da paz de Brest. Este é um trocadilho muito bom, porque até agora todos os russos empurraram para algum lugar como Istambul para enrolar as negociações de paz, né? E vamos fazer como em 2022, né? Que fizeram negociações de paz, mas realmente é preciso oferecer a eles a paz de Brest. A paz de Brest seria a coisa mais humilhante que se possa imaginar para a Rússia. Como vocês lembram, Lenin, que tomou o poder, concordou em assiná-la. O estrategista, muitos estrategistas políticos apoiaram a iniciativa e um de seus espectadores. Apesar disso, um especialista chamado Mikhail Scheitman declarou inesperadamente: apoio totalmente a ideia, pois nas últimas 24 horas comecei a acreditar cada vez mais que os eventos de ontem podem levar à queda de Putin. Pessoalmente, não do regime. O que eu concordo, acho que o regime continua, a ditadura lá continua, mas vão trocar a pessoa do ditador. Isso é possível e dependendo do grupo que for assumir, que mostrar mais força, eles vão negociar com ele isso, né? E acho que ele precisa disso até para se salvar, não ter que sair correndo, né? Então seria uma queda do ditador e não do regime, não do sistema, não da ditadura na Rússia, não ao surgimento de algum tipo de democracia, mas a personalidade do Putin é que vai chegar ao fim como resultado do ataque ucraniano de domingo contra os aeródromos onde estavam estacionados os aviões estratégicos da Rússia, que eram os únicos que com capacidade para transportar ogivas nucleares. Então, como é que seria isso? Teria um novo governante, o ditador se afastaria, não sei qual o destino, não quero analisar isso aqui, mas alguém assumiria no local, alguém do grupo. Por exemplo, se assumir alguém do grupo até alguns analistas estão falando sobre isso, né? Tem um tal de Kirill Dmitriev, que eu já falei sobre ele aqui nos vídeos, foi a pessoa que foi falar com Trump em nome de Putin, né? Sussurrar no ouvido de Trump a mensagem que eu falei isso no vídeo, né? A mensagem do Putin para ele. E esse que assumisse no lugar dele, pode ser ele, pode ser um outro qualquer lá do Kremlin, né? Ele assinaria um reconhecimento de qualquer coisa para parar a guerra na Ucrânia, né? Desde que a condição seria para que o Ocidente reconhecesse o novo presidente da Rússia. E acho que eles fariam isso. E a guerra cessaria, né?
e provavelmente, nesse caso, a Rússia se retiraria da Ucrânia. E também existe também uma probabilidade de fracasso, de que haja um confronto, né? Um confronto, por exemplo, com um grupo das forças de segurança, que já uma vez o grupo Wagner, que podemos enquadrá-lo como de força de segurança, porque estava lutando nas linhas de frente da Ucrânia, rebelou-se e começou o avanço contra Moscou, mas esse avanço foi parado através de uma negociação, que teve um papel muito importante e saiu-se bem o ditador da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko. Acho que falou umas mentiras, prometeu mentiras para o dono do Grupo Wagner, o comandante do Grupo Wagner, que é o Evgeny Prigozhin, né? E aí depois o Evgeny Prigozhin aceitou e foi morto quando estava num avião, ele e todo o seu staff, todo o seu Estado-Maior, né? Milhões de analistas dizem que Putin está fazendo isso para obter trunfos nas negociações, né? A ofensiva dele, ele quer continuar para ter trunfo na negociar, mas hoje nem pessoas ligadas a ele acreditam que ele ganhará trunfos nessas negociações, nos avanços, porque para obter trunfos ele precisa vencer a guerra. E o exército russo não consegue avançar, tem ganhos nem operacionais, muitas vezes, que eles chamam de ganhos táticos, né? E ele tenta avançar. O exército ucraniano está lá, tem quase 900 mil pessoas, né? Ou melhor, militares, que estão no caminho dos agressores russos, né? E isso, muitos estrategistas políticos, né? Eu diria até milhares, têm certeza disso, né? Mesmo aqueles que apoiam o Kremlin, falam pró-Kremlin, eles falam pró-Kremlin porque eles são pagos para isso, senão não falariam. Eles entendem que minimamente a Rússia precisaria ter, para fazer uma ofensiva com sucesso na Ucrânia, de 3-1. Então, de 880 mil ucranianos que estão nas Forças Armadas ucranianas, a Rússia teria que ter 3 vezes mais, e ela não tem nem isso no seu exército que está em toda a Rússia. Então, o resultado da ofensiva é fraco, né? Eu diria, não é desconhecido, ele é conhecido e eles não vão poder avançar. Ou alguém acha que os russos têm vitória garantida e iam ganhar em um mês toda a Ucrânia, já estão indo para 3 anos e meio, né? E não tem uma vitória garantida e tampouco sucesso, né? Os russos lançaram essa grande ofensiva, né? Essa operação especial, e quem disse que ela não se transformará num grande fracasso, ou talvez uma grande retirada. Eu acho, na minha opinião, quem pergunta do grande fracasso são alguns analistas, eu acho que estão bem em cima do muro, mas o fracasso já existe. O fracasso existe nas baixas, que logo vão fazer 1 milhão de militares baixas, mais de 12 mil tanques de guerra, mais de 23 mil blindados de combate, né? O fracasso agora da aviação estratégica, o fracasso do ataque à ponte lá na península da Crimeia, a ponte de Kerch, etc., né? E eles estão concentrados em Sumi para conquistar Sumi com 50 mil pessoas. Vocês acham que eles vão a algum lugar com isso? Essa é a grande ofensiva, porque em outras regiões existem tropas atacando, sim, existe em Pokrovsk, existe lá em Kherson, existe também na região de Zaporizhia, mas não uma quantidade tão grande como lá em Sumi Kharkiv, naquela região, entre Sumi e Kharkiv. Mas os ucranianos também têm tropa para segurá-los lá. Menor, mas tem entre 20 a 25 mil homens. Eles precisariam também ter 3-1. Ou seja, teriam que ter minimamente entre 100 a 120 mil militares para poder entrar em Sumi. Eles não têm, né? Então, acho que o próprio ditador da Rússia está iludido, né? A Ucrânia mudou hoje o conceito de guerra com os drones. Isso é uma história, isso é histórico, né? Que vai ser estudado pelas próximas gerações, talvez nem tão próximas, mas as atuais, que para preparar os países para os conflitos, né? O ministro da Defesa da Rússia, né, ele afirmou que a Ucrânia lançou ataques com drones em bases militares, contra bases militares russas, nessas 5 regiões. Eles reconheceram, pelas 4 regiões, eles reconheceram isso, né? E eles mesmos reconheceram que causou incêndios em várias aeronaves e destruiu também as aeronaves. Os ataques ocorreram nas províncias de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur.
Ah, tem uma quinta, a Amur, que eu não... São 5 na realidade, né? E as defesas aéreas não conseguiram repelir o ataque. Embora que no início eles disseram que repeliram e derrubaram os aviões, então não. Mas enquanto isso, por causa disso, as elites russas já vinham tendo medo, porque houve algumas mortes em Moscou, inclusive, de generais, né, de outros também envolvidos com a guerra na Ucrânia. Isso deixou eles com medo. E as elites russas não têm ilusões sobre a sua segurança, mesmo morando em Moscou, que deveria ser a capital mais protegida, porque os drones conseguiram furar todas as vezes que entraram o bloqueio lá, né? Na Rússia, o conceito de retaguarda profunda já desapareceu, não existe mais isso. A Rússia está totalmente desprotegida. Esse fim de semana, no domingo, ficou claro isso, e também pelos acontecimentos em Moscou, os aeroportos ameaçados, né? Antes eles estavam lá, achavam que estavam se escondendo em centenas de quilômetros, alguns em milhares de quilômetros, em mais profundidade da Rússia. Agora não há lugar onde alguém possa se esconder nesse vasto território russo, né? Onde qualquer coisa pode acontecer. Até os americanos reagiram com nervosismo à operação Teia de Aranha, né? Um analista americano escreveu que os Estados Unidos da América imaginavam um cenário em que algo repentinamente voasse dos contêineres chineses que chegam às dezenas de milhares aos portos russos, né? Mas foi o contrário. Contêineres, a Ucrânia, que não recebe milhares de contêineres, foram eles que voaram para as bases aéreas da Rússia. A Ucrânia criou um precedente e agora as elites russas não têm ilusões sobre a sua segurança, inclusive o ditador da Rússia. Se eles não conseguiram nem proteger instalações estratégicas da aviação, o que eles podem dizer das pessoas, né, dos dirigentes, né, e muito mais das pessoas comuns? Em outras palavras, se a inteligência ucraniana quer algo, não há forças que possam impedi-la, né? O ditador russo Putin se preocupa pessoalmente com a sua própria segurança. Ele é talvez o mais medroso de todos. Todas as noites, 1,5 dúzia de escoltas idênticas que levam ele, que ninguém sabe onde é que ele fica, partem em direções diferentes. Na realidade, são 16, em torno de 16 escoltas que saem, carros iguaizinhos ao dele, ele tem uma frota, e vão, ninguém sabe para onde, cada um vai numa direção, então ninguém nunca sabe, ninguém nunca saber para onde que ele vai, em qual dos carros ele está. Significa que ele tem medo de ataques de drones. Então, ninguém sabe no qual dos 16 carros que saem não saem todos na mesma hora, no mesmo minuto, mas em horas separadas, cada um para uma mesma direção. E ele nem confia no seu próprio chefe de segurança. Ele trata pessoalmente questões de segurança. Putin se ama muito e valoriza a sua vida extremamente. E quando ele é ameaçado, ele ameaça com armas nucleares, Oreshnik, na realidade ele quer dizer, eu quero viver. Ele ameaça, né? Porque ele está sentindo que está chegando perto dele, perto de Moscou. Então eles começam a ameaçar. Ele e o fantoche dele, o Dmitry Medvedev. Na Rússia existe toda uma ciência trabalhando para salvar, preservar a vida do Putin, inclusive ciência médica, se para caso ele venha a ter uma doença. Trabalha para o Putin. E ele e a elite não querem morrer. Inclusive os oligarcas que não trabalham no Kremlin, eles não querem morrer. Nem mesmo de causas naturais. Mas, bom, um dia vão ter que morrer, né? E já estão numa idade que não tem mais volta. O tempo de vida é menor, né? A maioria ali é acima de 70 anos dos que estão no Kremlin. Então, em 1º de junho, agora de 2025, essa operação Teia de Aranha que foi realizada, ela fez uma destruição muito grande, né? De acordo com o Serviço de Segurança, o valor estimado, vocês viram, eu falei no outro vídeo, de 7 bilhões de dólares. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russa declarou que todos os ataques terroristas, que ele chamou de terroristas, os drones foram abatidos. Depois ele teve que voltar atrás. Mas o medo, o pânico entre a elite russa continua, inclusive a do ditador, que pode ser que não seja abatido por um drone ucraniano. Eu acredito até que não vai ser, mas vai ser abatido pela sua própria grupo, pelo seu próprio grupo. Inclusive para isso apaziguar a Ucrânia, apaziguar a guerra e tudo voltar como antes, né?
voltar como antes, eu digo o seguinte, não que a Ucrânia vai morrer de amores pela Rússia, não vai, mas para que haja paz e eles também possam voltar a trabalhar e a economia da Rússia voltar a funcionar, e da Ucrânia também, que precisa voltar a funcionar a todo vapor. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se, aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.